Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em 2 Crônicas, capítulo 1, por favor. Um diácono de uma das igrejas mantenedoras que conhecemos nos Estados Unidos me telefonou e me fez a seguinte pergunta: Irmão Rômulo, as igrejas no Brasil estão tão frias, calculistas, como as nossas igrejas aqui nos Estados Unidos? Eu disse para ele: sim, irmão, o nome dele é Wayne, e o Wayne já esteve aqui na nossa igreja algumas vezes, inclusive foi um grupo da igreja dele que construiu o nosso alicerce. A fundação desta igreja foi construída pelo grupo que veio da igreja dele. E eu disse para ele: sim, Wayne, a frieza espiritual é um fenômeno mundial, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Os filhos de Deus estão bem apáticos, né? E eles estão bem frios em relação ao reino de Deus, em relação às coisas de Deus. Mas hoje de manhã eu quero pregar sobre uma das causas que tem nos levado à frieza espiritual. Nós não estamos mais sentindo a presença de Deus. Eu quero falar sobre a presença de Deus nesta manhã. Nos coloquemos em pé e eu vou ler dos versos 1 até o versículo 12 para uma melhor compreensão do nosso texto. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes, e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Jeová Elohim, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti,
e nem depois de ti haverá. Pai querido e glorioso, o Senhor apareceu a Salomão, provavelmente através de sonhos. Hoje, meu Pai, o Senhor poderá se manifestar em nosso meio, através do Espírito Santo, que já habita o nosso coração. Mas eu peço, Pai, que assim como o Senhor se manifestou a Salomão, o Senhor possa se manifestar em nosso meio também, nesta manhã. Pai, que possamos sair daqui sabendo que tivemos um encontro com Deus. No nome de Jesus Cristo, seu Filho, oramos assim. Amém. Podem se assentar. O rei Salomão, jovem Salomão, tinha acabado de tomar posse como rei de Israel. Seu maior desafio agora era o de conquistar a confiança daquelas pessoas, porque substituir o rei Davi não era tarefa fácil, e manter todas as 12 tribos de Israel unidas, porque a separação daquelas tribos também era algo muito fácil de acontecer. E aquele jovem, filho do rei Davi, assumiu uma posição de extrema dificuldade. Ele tinha que conquistar a confiança do reino e, ao mesmo tempo, manter aquele reino unido. Qual foi então seu primeiro ato oficial como rei de Israel? No passado nós tivemos um presidente cujo primeiro ato oficial foi o de visitar sua cidade natal, onde havia e ainda há muita pobreza. Mas ele fez este ato, que foi um ato até de marketing, para demonstrar que o seu governo seria voltado aos pobres. Ele quis enviar uma mensagem para o Brasil dizendo que o seu governo seria voltado aos pobres. Hoje nós sabemos que foi mais voltado aos ricos do que aos pobres. Mas o rei Salomão também, através de um ato oficial, ele queria mostrar para a nação de Israel qual seria o seu moto, qual seria o tema de seu reinado. Ele foi para a cidade chamada Gibeon, uma cidade que ficava sobre as montanhas a 8 quilômetros de Jerusalém. Por quê? Jerusalém não era a capital, Jerusalém não era a cidade mais importante do reino. Por quê? Fazer esta viagem de 8 quilômetros até a uma outra cidade? Porque o altar de cobre ou de bronze habitava debaixo de uma tenda que ficava naquela cidade. O altar de bronze, meus amados irmãos, era a primeira mobília, era o primeiro móvel na entrada do tabernáculo e representava o julgamento de Deus sobre todos os nossos pecados. Aquele altar de bronze representava o julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Este altar existia então para nos ensinar que é impossível entrar e permanecer na presença de Deus sem antes resolver o problema com os nossos pecados, a questão dos nossos pecados. Salomão sabia disso, Salomão entendia isso, e por essa razão o seu primeiro ato oficial como rei de Israel foi lidar com os seus próprios pecados. Salomão sabia que ele não poderia ser bem sucedido se os problemas de seus pecados não fossem antes resolvidos. Então ele foi até Gibeon e ofereceu ali, sobre aquele altar de bronze, pelo menos 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios. Foram muitos sacrifícios, porque ele estava tentando dizer para o seu povo que eram muitos os pecados. Não foi à toa então que ele ofereceu 1000 holocaustos. O altar de bronze representa para nós, na era da graça, no Novo Testamento, a cruz do Calvário, assim como a serpente de bronze que Moisés havia construído no deserto e levantado. Ou seja, meus irmãos, o Calvário é o nosso altar de bronze. Sobre o Calvário, todos os nossos pecados
foram julgados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há pecado que você e eu tenhamos cometido que não tenha sido julgado na pessoa do Senhor Jesus Cristo no altar do Monte Calvário. Ao visitar aquele altar de bronze, Salomão estava mostrando para o povo de Israel que o pecado é coisa séria. O pecado nos separa da presença de Deus. O pecado não nos deixa sentir a presença de Deus. O pecado não nos permite perceber a manifestação de Deus em nosso meio. E Salomão disse: isso não podemos permitir. Eu quero que o meu reino seja marcado pela presença de Deus. Eu quero que o meu reino seja marcado pelo poder de Deus. E a decisão é a mesma nesta manhã. Se nós queremos que a nossa igreja, que a nossa família e que a nossa vida seja marcada pela presença de Deus, nós temos que resolver o problema com os nossos pecados. Porque é o nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. Então, o que é necessário, o que a presença de Deus deveria representar nesta manhã em nossas vidas? Deveria representar a nossa proximidade de Deus, deveria representar o perdão de nossos pecados por Deus, e deveria representar a nossa prudência enquanto vivemos neste mundo. Em primeiro lugar, a presença de Deus representa a nossa proximidade com Ele. Quão perto nós estamos de Deus nesta manhã? Versículo 4 diz: mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriate Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Meus irmãos, a arca de Deus não é o mesmo que o altar de bronze. Já é um outro objeto que ficava no lugar mais secreto, mais escondido, que havia dentro do tabernáculo. E era tão escondido que se chamava Santo dos Santos. E somente o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos, e mesmo assim, uma única vez, e uma vez por ano. E antes de entrar na presença de Deus, antes de entrar no Santo dos Santos, onde ficava a arca do concerto, ele, o sacerdote, tinha que realizar sacrifícios pelos seus próprios pecados. Porque se ele entrasse ali no Santo dos Santos em pecado, ele morreria. Ninguém podia entrar para resgatar o corpo do sumo sacerdote. Ele entrava amarrado a uma corda. E então, se ele demorasse muito, os homens do lado de fora puxavam o cadáver daquele sumo sacerdote pela corda. Mas ninguém tinha permissão de entrar na presença de Deus. Por isso, meus amados irmãos, a arca do concerto representa a presença de Deus entre o seu povo. A arca de Deus representava a própria pessoa de Deus entre o povo de Israel. Mas antes de se aproximar dela, o sacerdote tinha que passar primeiro por onde? Pelo altar de bronze. Você se lembra? Ele tinha que primeiro cuidar de seus pecados. Ele tinha que primeiro confessar a sua culpa, ser lavado, ser perdoado, para poder entrar na presença de Deus. Então, com isso eu posso garantir para os meus amados irmãos nesta manhã, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, que a falta da presença de Deus é causada pelo pecado. Meu e seu pecado que nós amamos mais do que a Deus. Meu e seu pecado que nós enamoramos mais do que a obra de Deus. E são os pecados que nós amamos e praticamos no nosso dia a dia, que não nos permite
perceber a presença de Deus. Mas eu quero que você saiba, Ele nunca saiu do seu lugar. Ele nunca nos abandonou, amém, irmãos? O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje também. Você que diz, a nossa igreja era melhor há 25 anos, a nossa igreja tinha mais comunhão há 25 anos, eu quero que você saiba, Deus não mudou, amém, irmãos? E Ele está presente em nosso meio, do mesmo jeito, da mesma forma que Ele sempre esteve. Mas temos que resolver a questão com os nossos pecados. Precisamos resolver a questão com os nossos pecados. Hoje em dia, como podemos nos aproximar de Deus sem correr o risco de morrermos? De 3 maneiras: através da palavra escrita de Deus, através da nossa vida de oração e através da nossa vida de obediência a Deus. Primeiro, vamos verificar, através da palavra de Deus, nos aproximamos dele. Dentro da arca de Deus, que ficava no lugar secreto, chamado Santo dos Santos, estavam guardadas as 2 tábuas da lei de Moisés, ou seja, a própria palavra de Deus. A palavra de Deus faz parte da presença de Deus. Nada nos aproxima mais da presença de Deus do que a palavra escrita de Deus, e também nada nos afasta mais da presença de Deus do que a falta da palavra de Deus. Apesar de todas as mudanças, apesar de todos os problemas que temos visto nos últimos anos, quantos ainda podem dizer, você que nunca deixou a igreja, você que está voltando, que a palavra de Deus é pregada no Templo Batista Maranata? Esta palavra que nos aproxima de Deus, esta palavra nos mantém perto de Deus. Certa vez um crente desesperado me disse assim: eu não suporto mais ler a Bíblia, pastor. Por quê, irmão? Porque todas as vezes que eu a leio, ela me condena. Todas as vezes que a leio, ela me repreende. Ela está pregando para mim, ela está sempre apontando os meus erros. Eu disse para ele: irmão, isso é verdade, acontece comigo também, mas a Bíblia também aponta sempre uma saída, sempre nos dá esperança, ameniza a nossa dor, por isso nós não precisamos temê-la, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, ela entra, ela sai cortando, mas ela também é como favo de mel, que adoça a nossa vida, amém, irmãos? E que nos dá esperança. Todas as vezes que o meu pastor dava uma Bíblia de presente para alguém, ele fazia questão de escrever na contracapa: ou este livro vai te aproximar de Deus, ou o pecado vai te afastar deste livro. Em outras palavras, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Mas este livro nos aproxima de Deus. Deprimido, perseguido, angustiado muitas vezes, Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, só tinha um prazer durante o seu exílio no castelo de Augsburgo. Ele só tinha um prazer: ler e estudar a palavra de Deus. E foi durante aquele tempo de exílio que ele traduziu o Novo Testamento das línguas originais para a língua alemã em apenas 11 meses. E às vezes isso acontece comigo também. Meus irmãos, as melhores mensagens que eu já preguei, que eu já preparei, foram produzidas nos piores momentos da minha vida. Foram produzidas nos momentos mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus conforta, a palavra de Deus transforma, e ela principalmente nos eleva à presença de Deus, o Pai que está nos céus.
Mas não só a palavra de Deus, também nos aproximamos dele através da oração. A arca de Deus, que ficava no Santo dos Santos, no lugar mais secreto do tabernáculo, continha uma jarra com maná, que os judeus comiam no deserto, para representar a provisão diária de Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Assim como aquele maná caía todos os dias para suprir as famílias de Israel, todos os dias Deus também tem nos suprido. Todos os dias Deus tem nos alimentado. Amém, irmãos? Todos os dias Deus tem suprido as nossas necessidades. Como? Através da oração, através da petição. Ele tem nos protegido, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abençoado. Por 40 anos, irmãos, não faltou comida para o povo de Israel, e eu quero dizer que desde que eu aceitei Jesus Cristo, nunca faltou comida sobre a minha mesa. Desde que eu aceitei a Jesus Cristo, nunca faltou roupas sobre o meu corpo. Ele sempre supriu todas as minhas necessidades. E é por essa razão que a oração é a parte mais ignorada, desvalorizada que existe no meio cristão. Juntamente com a falta de Deus, você e eu podemos perceber que caiu o movimento da oração. Caiu o desejo de orar e de participar dos cultos de oração de nossa igreja. O diabo, ele não se importa se você está cantando, ele não se importa se você está visitando, ou até dizimando, desde que você não esteja orando, desde que você não esteja tendo comunhão com Deus. Mas eu quero que você saiba nesta manhã, quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, e de ambas as formas, estamos nos aproximando dEle. Amém, irmãos? E Ele está se aproximando de nós, e disso o diabo não gosta. Mas nos aproximamos de Deus também, através de uma vida de obediência. Sabe qual era o terceiro objeto dentro da arca de Deus, que representa a presença de Deus? Era a vara de Arão, a mesma vara usada, irmãos, para derramar as 10 pragas sobre o Egito, a mesma vara que foi usada para abrir as comportas do Mar Vermelho. Ela representa correção e disciplina. Obediência, então, nos mantém bem próximos da presença de Deus, e rebeldia, desobediência, nos afasta para bem longe dele. 1 Samuel 15:22 diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E se você me permite, posso fazer um trocadilho? Posso parafrasear este versículo? Eu não gosto de parafrasear versículos, porque até parece sacrilégio. Mas para o seu entendimento, a palavra de Deus para os nossos dias está dizendo isso: eis que obedecer é melhor do que entregar os seus dízimos, ainda que os dízimos fazem parte da obediência. Eis que obedecer é melhor do que cantar, é melhor do que visitar. Eis que obedecer é melhor do que você praticar boas ações. Pastor, mas tudo isso não é obediência? Não, se você não estiver orando e lendo a palavra de Deus. Tudo isso é religião, mas salvação é quando você tem um contato pessoal com Deus. Salvação é quando você tem um relacionamento pessoal com Deus. Amém, irmãos?
fora do seu relacionamento pessoal com Deus, é tudo religião. Samuel está dizendo: religião não tem nenhuma importância sem obediência. E obedecer é ter um relacionamento pessoal com Deus. Através da obediência, Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Através da obediência, Moisés abriu as comportas do Mar Vermelho. Nesta manhã eu posso dizer com toda convicção: através da obediência, nós seremos libertados dos nossos pecados. Através da obediência, nós seremos libertados de todo o mal em nossas vidas. E através da obediência, as portas fechadas serão abertas por Deus. Estamos perdendo muitas bênçãos por falta de obediência a Deus. Deus prometeu: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires ou quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Pais querem ver os seus filhos sendo abençoados. Casais querem ver seus casamentos sendo abençoados. Trabalhadores desejam salários melhores. Mas a maioria de nós não está buscando uma vida de obediência ao nosso Deus. Pastor, o que é obediência? Relacionamento pessoal com Deus. Deus está sempre presente, mas para se aproximar dele, precisamos de sua palavra, precisamos de uma vida de oração, precisamos obedecê-lo. E o que mais nos mantém próximos de Deus? O perdão de nossos pecados. Já que o pecado nos separa de Deus, o perdão dos nossos pecados nos reúne a Deus, nos une novamente a Deus. Veja o verso 8. Salomão disse para Deus: tu usaste de grande, não pequena, benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Salomão, com toda humildade, reconheceu, meus irmãos, que se não fosse pelo perdão completo de Deus, perdão abrangente. Olha, quando Deus nos perdoa, Ele não está perdoando só um pecado, não. Ele está perdoando todos os pecados. Amém, irmãos? Deus não faz a obra pela metade. Deus faz o trabalho por completo. E quando Ele nos perdoa, Ele perdoa completamente. E Salomão reconheceu que o perdão de Deus havia sido completo. Caso contrário, ele jamais estaria ocupando o trono de Davi. Tratou-se de uma grande benignidade. Deus perdoou o rei Davi de adultério. Deus perdoou o rei Davi de homicídio. Deus perdoou Davi do pecado de orgulho, por ter numerado todos os homens de Israel. Então não foram crimes pequenos, não foram pequenos delitos, mas os piores que Davi poderia ter cometido. Nesta manhã, não existe plena comunhão com Deus sem arrependimento de pecados. Quando foi a última vez que eu e você nos arrependemos de pecados? Não, eu não perguntei quando foi a última vez que pecamos, porque deve ter sido agora. Deve ter sido agora. Mas quando foi a última vez que nos arrependemos de pecados e buscamos o perdão de Deus? Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quantos acreditam nisso? Mas alimpai as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificai os corações. Pastor, o que significa duplo ânimo? Seu corpo está na igreja, seu coração não está. Seus olhos estão nas páginas da Bíblia, seu coração não está. Seu dinheiro está na cesta de ofertas da igreja, mas o seu coração não está. E esse duplo ânimo não nos permite enxergar a presença de Deus. Portanto, quem realmente
deseja a presença de Deus, precisa andar em 2 caminhos nesta manhã: o caminho da humildade e o caminho das prioridades. Salomão disse no verso 8: tu usaste de grande benignidade. E a palavra benignidade aqui, meus irmãos, significa misericórdia. Deus usou de grande misericórdia para com o rei Salomão. A casa de Davi merecia a morte, do mesmo jeito que a casa de Acabe. Não ficou nenhuma semente da casa de Acabe, e não deveria ter ficado nenhuma semente da casa de Davi. Toda a casa de Davi merecia extinção, merecia morte. Mas ao invés disso, olha só, Deus prometeu um reino eterno para a casa de Davi, amém, irmãos? Incluindo o Messias de Israel, incluindo Jesus Cristo mesmo. E Salomão reconheceu: ó Deus, o Senhor usaste de grande misericórdia. Sabe o que está faltando entre nós nesta manhã? Reconhecer que Deus tem sido misericordioso. Você acha que merece a esposa que tem, os filhos que tem, a saúde que tem, a cura que recebeu? Não, você não merece. Eu e você não merecemos. Assim como a casa de Davi, nós merecemos a morte, mas Ele tem sido misericordioso. Grande tem sido a misericórdia de Deus para conosco, amém, irmãos? E quando reconhecemos esta misericórdia, Deus se fará presente na nossa vida, na nossa igreja. Mas não estamos mais reconhecendo a grande benignidade de Deus, antes nos fazendo merecedores do que somos e do que temos. Cada dia que passa, eu estou mais convencido que o pior pecado que existe no mundo é o do orgulho, altivez de espírito. Nenhum outro pecado consegue nos afastar mais de Deus do que este, da altivez de espírito, do orgulho. Pelo menos 2 vezes, o Novo Testamento garante que Deus resiste o soberbo. Não me leve a mão, não. Talvez Deus resista ao adúltero, ao homicida, ao ladrão, mas não está escrito na Bíblia. Na Bíblia só está escrito que Deus resiste o soberbo, o orgulhoso, o altivo de espírito. Deus se afasta de nós quando nós estamos cheios de nós mesmos. Nada nos agrada, nada está do nosso jeito, nada nos contenta, porque estamos cheios de quem? De nós mesmos. Eu quero que você saiba nesta manhã, sem sombra de dúvida, Deus está aqui. Se você não percebe, eu lhe prometo, o problema está contigo. Deus está aqui, irmãos. Quando o rei Saul era humilde e pequeno aos seus próprios olhos, talvez esteja aqui o problema. Há 25 anos, a maioria de nós não tinha carro 0 quilômetro. A maioria de nós não tinha casa própria. A maioria de nós não era empresária. A maioria de nós não podia viajar 2, 3 vezes por ano. Talvez o problema esteja aqui. Quando nós éramos pequenos aos nossos próprios olhos, Deus estava aqui. Quando Saul se engrandeceu e passou a proteger a sua própria imagem, ao invés de proteger a imagem de Deus, Deus se afastou dele. Veja 5 marcas do pecado de orgulho através da vida do rei Saul. Primeira marca de todas,
falta de arrependimento. Não reconhece os seus pecados, não reconhece seus erros, suas mazelas, sua frieza espiritual, não reconhece a dureza do coração. Segunda, preocupação com a sua reputação, não com a reputação de Deus. Se importa com o que as pessoas pensam de si, não o que as pessoas estão pensando de Deus. Terceira marca é a imaginação fértil. Ela sabe tudo o que os outros estão pensando, ela pensa que sabe. Quarto, necessidade de inimigos. Está sempre procurando alguém de quem não gosta, ou alguém que não goste dela. E finalmente, ira e violência. Como Deus pode ter comunhão conosco quando nós agimos assim? Não pode. Simplesmente não pode. Tiago 4,6 diz: antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salomão andou no caminho da humildade. E veja só o que aconteceu, irmãos. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão. Meus irmãos, se nesta manhã você se humilhar perante Deus, Deus também vai se manifestar na sua vida. Você vai vê-lo, você vai senti-lo, você vai presenciá-lo, não só na igreja, mas também na sua própria casa, dentro do seu carro, no local de trabalho. Deus será constante na sua vida. Em segundo lugar, precisamos andar no caminho das prioridades. Eu não me canso de citar Mateus 6,33, porque eu acredito, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Salomão ouviu de Deus, ou melhor dizendo, ele disse para Deus: agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada ao meu pai Davi. A palavra de Deus, não a palavra dos homens, não a sua nem a minha palavra, mas a palavra de Deus. E eu quero que você saiba, Deus promete perdoar todo e qualquer pecador que seja, todo e qualquer pecado que seja, desde que você admita: a palavra de Deus tem razão, a palavra de Deus está correta. Esta foi a atitude de Davi, no Salmo 51:4, e agora o seu filho está ceifando as prioridades de Davi. Veja o que Davi disse: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Em outras palavras, quando Deus fala, Deus tem razão. Quando o profeta Natã chegou para o rei Davi e disse: tu és o homem, você é o culpado. Se Davi tivesse negado, se Davi tivesse se defendido, Salomão não estaria aqui agora, ocupando o reino de Israel. Não estaria aqui agora, assentado sobre o trono de Jerusalém. Já no início de seu reinado, Salomão decidiu, meus irmãos, que a palavra de Deus seria sempre verdadeira e todos os homens mentirosos. Esta é a receita para garantir a presença de Deus em nossas vidas. Próximos dele, através da palavra escrita. Próximos dele, através da nossa vida de oração. Próximos dele, através da nossa obediência. E não através da nossa religião. Próximos dele, através do perdão de nossos pecados, quando andamos no caminho da humildade e buscamos as prioridades certas. Em terceiro e último lugar, Deus está próximo de nós
quando andamos com sabedoria, com prudência, sobre a face desta terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Prudência ou sabedoria. De tudo que Salomão poderia ter solicitado, Deus apareceu para ele e disse: o que você precisa? Pede-me, o que você gostaria que eu fizesse? De tudo que ele poderia ter solicitado de Deus, ele solicitou por sabedoria. Seria o mesmo que, preste atenção nisso agora, seria o mesmo que pedir para Deus me ensinar a fazer um bolo, ao invés de me dar um bolo pronto. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós estamos sempre pedindo pelo bolo pronto, mas o certo é pedir para Deus nos ensinar a fazer o bolo. Qual a diferença? Se Ele me desse um bolo pronto, seria apenas uma única vez. Se Ele me desse, ou melhor dizendo, me ensinasse, ou me desse sabedoria para fazer o bolo, eu teria quantos bolos mais eu desejasse. E será que não foi isso que aconteceu? No passado você orou apenas por um bolo, mas você não orou que Deus te ensinasse a viver constantemente na presença dEle, amém, irmãos? E deixar com que Ele fosse sempre real na sua vida. Não é à toa que a palavra de Deus diz, em Provérbios 4, verso 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Há muitas pessoas inteligentes entre nós. Os pais hoje em dia eles estão atônitos com a inteligência de seus filhos. Parece realmente que os jovens de hoje são mais inteligentes do que os nossos jovens do passado. Mas e a sabedoria, onde fica? Eu não acho que a geração de hoje tenha mais sabedoria do que a geração do passado. Alguém discute isso? Um casal há muito tempo vivendo em conflito, finalmente criou coragem e procurou o pastor. E aquele casal contou tudo o que estava acontecendo entre eles, mas admitiu e me avisou de antemão: pastor, nós já fizemos seminário, não há nada que não saibamos, que não conheçamos das Escrituras. O Senhor não tem nada para nos mostrar que nós já não vimos. E naquela hora eu olhei para os olhos do casal e disse: eu sei, o que está faltando na vida de vocês não é conhecimento. Basta 6 meses no Templo Batista Maranata e vocês terão conhecimento suficiente. Não é conhecimento, o que está faltando na vida de vocês é sabedoria. E por mais de 6 meses, eu discipulei aquele casal, estudando com eles apenas o livro de Provérbios. Hoje ele está discipulando outras pessoas, e a esposa dele é professora na nossa escola bíblica dominical. Veja 3 atitudes de uma pessoa sábia, não de uma pessoa inteligente. Primeira, não vive para as riquezas. Segundo, não vive para se vingar das pessoas. Isso é sabedoria. E terceiro, não vive para viver para sempre. Deus mesmo disse: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento. Aqui Deus deixou claro: uma pessoa sábia não vive para as riquezas, não vive para se vingar dos outros, e não vive para viver para sempre. Primeiro, Salomão sabia que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, é a raiz de toda espécie de males.
Uma pessoa sábia não corre atrás do dinheiro, não corre atrás da fama. Ela trabalha muito, mas ela sabe ser uma pessoa contente. Salomão nunca pediu por riquezas, mas foi o rei mais rico de todos os reis. Nunca pediu por riquezas, ele pediu apenas o necessário para viver a vida, para as suas reais necessidades. Por quê? Porque tanto a pessoa que passa fome, quanto a pessoa que tem fartura, acabam negando a Deus. Se alguém me perguntar, pastor Rômulo, o que mais prejudicou a comunhão do Templo Batista Maranata? O que mais atrapalhou aquela confraternização que havia? Eu digo, riquezas. Pessoas ficaram bem de vida. Hoje as pessoas fazem faculdade com muito mais facilidade do que no passado, mestrado, até doutorado. Eu diria que foram as riquezas. Por isso, meus amados irmãos, Provérbios 30, verso 8 diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. E se você continuar lendo, a razão desta oração, para que eu não te negue. Para que eu não te negue. Em segundo lugar, uma pessoa sábia sabe que a amargura contamina todas as pessoas ao redor. Se você é sábio, você não vai sentir raiva nem de um cachorro. Amém, irmãos? Se você é sábio, você vai perdoar até o diabo. Não significa que ele venha a ser salvo, mas você não pode ter amargura nem contra o diabo. Salomão tinha muitos inimigos, a começar dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, havia indivíduos que queriam roubar-lhe o trono, mas ele não se preocupou com essas pessoas. Você se preocupa com as pessoas que te desejam mal? Eu não. Elas não são problemas meus, elas são problemas de Deus, amém, irmãos? Não se preocupe. E muito menos lhes desejou o mal. Ao contrário, Salomão perdoou tanto quanto possível, e por isso o seu reino foi um reino de paz. Aliás, o nome Salomão significa paz. O seu reino foi um reino de paz, porque um homem pacífico produz paz. Um homem intempestivo produz guerras. E se você é uma pessoa sábia, afaste-se dos homens iracundos, intempestivos, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Salomão não era irado. E por último, uma pessoa sábia reconhece que a vida é passageira. Eu e você estamos aqui de passagem. Já perceberam que eu estou finalmente com alguns cabelinhos brancos? Quantos já perceberam isso? Prova cabal de que eu não pinto o cabelo. Mas eu tenho uma boa notícia: vou pintar. Já estou lhes preparando. Meu cabeleireiro já está me convencendo. Ele disse que se chama tonalizante. Então, qualquer dia desse, eu vou deixá-lo passar um tonalizante. Eu descobri, por toda a minha vida, eu tinha certeza que o meu cabelo era preto. Finalmente, o cabeleireiro pegou lá os catálogos e me provou que é castanho escuro, e me mostrou o preto. Eu falei, agora eu sei porque que o cabelo da Valdete é mais escuro do que o meu. Porque eu sempre pensei, né, que meu cabelo também fosse preto. E ele me convenceu, é castanho escuro, escuro, escuro. E ele me mostrou o tonalizante do castanho escuro.
E eu falei: vem cá, a minha igreja vai perceber que eu pintei o cabelo? Ele olhou para mim e disse: não. Mas sabe aquele não mentiroso? Eu sei que vai. Mas eu já estou avisando, eu vou pintar o cabelo. Mas irmãos, voltando ao nosso assunto, tudo isso é para mostrar que a vida é aquele órgão ali tão bonito. O verdadeiro órgão não é tão bonito quanto o desenho. Um dia vai parar de bater, vai parar de pulsar. E conforme nós vamos ficando mais velhos, né, Samuel, que faz aniversário, nós temos menos tempo de vida. Menos tempo de vida. Vamos morrer. Ah, mas eu tenho o melhor plano de saúde da cidade. Eu tenho a melhor dieta possível. Eu sou acompanhado por nutricionistas. Eu tenho um personal trainer. Nós vamos morrer. E uma pessoa sábia sabe disso. E ela não se preocupa com o que ela vai deixar. Ela se preocupa com o que ela está mandando para o céu. Amém, irmãos? Ela não se preocupa com o que ela vai deixar. Ele não pediu por riquezas, ele não pediu pela derrota de seus inimigos. Eu não tenho inimigos. Alguém aqui tem inimigos? Eu não tenho. E ele não pediu por saúde ou por vida longa. Para o mundo, Salomão era um tolo. Para as igrejas de hoje, Salomão era um tolo. Mas para Deus ele era um sábio. O que você levaria para uma ilha deserta, se soubesse que ficaria lá sozinho por mais de um ano? Foi a pergunta feita para um candidato a uma vaga de emprego. Você levaria um pão já pronto? Você levaria farinha para fazer o pão? Ou você levaria um feixe de trigo? Você só pode levar um desses 3 itens. E o sábio candidato à vaga de emprego respondeu: eu levaria o feixe de trigo. Por quê? O pão acabaria no mesmo dia, a farinha acabaria em alguns dias, mas o feixe de trigo eu voltaria a plantar e a replantar, e a farinha e o pão jamais acabariam. Assim também Salomão escolheu feixe de sabedoria. Amém, irmãos? Porque através da sabedoria ele teria riquezas lícitas, riquezas que glorificariam a Deus. Através da sabedoria ele iria derrotar e se proteger de todos os seus inimigos sem precisar se vingar deles. E através da sabedoria ele teria longos dias de vida. Ele escolheu um feixe de sabedoria. Concluindo, já são 11h30, hein? Vocês não falaram amém? Não vieram se assentar aqui na frente? A culpa é de vocês. Eu havia prometido, se vocês viessem para a frente e falassem amém o tempo todo, a mensagem seria curtinha. Então, vocês são os culpados. Deus quer se fazer presente na nossa vida. Mas para isso, precisamos nos aproximar dele. Sermos perdoados de nossos pecados nojentos. E sermos prudentes, sábios. Não vivendo para as riquezas, não vivendo para se vingar das pessoas, não vivendo como que se esse mundo fosse tudo. E nós terminamos lendo juntos Isaías 55, versículo 6. Nos coloquemos em pé. Todos juntos terminamos esta mensagem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto